Saudações a todos. Vamos trazer para a nossa reflexão, começando com o tema de Emmanuel, do livro O Essencial, psicografado pelo Chico Xavier. E o tema do que veremos hoje é caridade e coragem. E Emmanuel vai nos falar que a coragem é muito importante, que a coragem é caridade. Quantas vezes a coragem é caridade, é uma espécie de caridade. E lendo o tema, refletindo sobre ele, nós vamos entender o que Emmanuel está nos trazendo para a nossa reflexão. Então vamos lá. Uma espécie de caridade de que poucos amigos se lembram. A caridade da coragem. Recorda os companheiros que adoeceram por falta de energia emocional diante das confidências amargas. Então, recorda os companheiros que adoeceram por falta de energia emocional diante de confidências amargas. Então, prestemos bem atenção onde ele quer chegar, né? O quanto nós temos que buscar o equilíbrio e a coragem nas nossas vidas, porque nós temos por obrigação de buscar um equilíbrio para ter energia emocional quando confidências mais amargas nos chegam. Então, recorda os companheiros que adoeceram por falta de energia emocional diante de confidências amargas, dos que enlouqueceram ouvindo denúncias lamentáveis, não vacilando em atingir a própria delinquência, ante o ressentimento de que se viram acometidos ao recolherem anotações indébitas em torno da vida familiar, né? Então, daqueles que acabam enlouquecendo quando acabam ouvindo certas situações que nos chegam, né? De vivências dos próprios familiares, né? E acabam ali nem vacilando em se deixar levar pela própria delinquência, pelo ressentimento de que foram acometidos ao entrar em contato com certas situações vivenciadas por familiares e que chegam aos seus ouvidos. Dos irmãos outros que, receando dificuldades e obstáculos da existência, se mergulharam nos alucinógenos sem necessidade. Então, daqueles que fogem, né? Ali, receando dificuldades, fogem pelos caminhos dos alucinógenos. Dos que se impressionaram sem necessidade, porque quantas vezes há necessidade de certas medicações que acalmam ali os nossos conflitos, por indicação psiquiátrica, por uma necessidade maior. Outros partem para a fuga, né? Querem estar no estado de fuga, fugindo ali das situações, dos desafios que a vida traz a eles mesmos, que a vida traz aos seus mais próximos, e preferem estar num estado de alienação, fazendo um uso indevido de alucinógenos, caminhando quantas vezes de consultório em consultório para ter ali as suas receitas. Continuando, dos que, então continuando o pensamento de Emmanuel, né? Recorda, os que se impressionaram em demasia com sintomas sem maior importância e caíram na rede das moléstias imaginárias que lhes devastam a mente. Então, aqueles, né, que diante ali ficam impressionados com a possibilidade de determinadas moléstias e criam moléstias imaginárias que devastam a mente. E daqueles
que se confiaram à subversão em matéria de trabalho, acompanhando impensadamente as atitudes destrutivas de colegas revoltados e infelizes. Então, daqueles que acabam caminhando ali para subversões no campo do trabalho, né? Indo junto ali com atitudes destrutivas de colegas revoltados e infelizes. Pensa naquelas criaturas que te aguardam a assistência e o carinho e que ainda não te podem dispensar a presença protetora a fim de se consagrarem às obrigações que lhes dizem respeito. Então aqui ele está alertando que dentro de tudo isso que ele está colocando, né? Quantos desses não precisam da nossa presença, do nosso equilíbrio? Pensa nas criaturas que aguardam a tua assistência, porque confiam que você pode, de alguma forma, ajudá-las a enfrentar os desafios da vida. Reflete nas calamidades afetivas provocadas pela fraqueza daqueles que desertam dos compromissos assumidos, arruinando o caminho de famílias inteiras. Meditemos nos infortúnios a que nos referimos, né? Emmanuel nos diz: meditemos nos infortúnios a que nos referimos e pede ao Senhor te acrescente a capacidade de resistir às tentações e ao medo. Pedir forças a Deus para resistirmos às tentações e ao medo, à omissão e ao desânimo, porque nós todos não prescindimos de equilíbrio para executar os encargos que abraçamos, e é indispensável se reafirme em cada um de nós a força espiritual suficiente para agir com intrepidez, sem temeridade, e a disposição de cultivar a coragem de sermos fiéis à lei de Deus. Então ele nos aconselha a meditarmos muito em todas as suas palavras e a pedirmos a Deus, nosso Senhor, né, que nos acrescente a capacidade de resistir às tentações e ao medo, ao desânimo. Então é importante que nos firmemos nesses propósitos, porque a coragem é caridade, sim. Nós podemos passar aí uma vida fugindo dos fatos, fugindo do que acontece em nossos lares, fugindo dos sinais que percebemos nos olhos turvos dos que estão ao nosso redor, dos olhos assustados dos que estão ao nosso redor, dos olhos alienados dos que estão ao nosso redor, dos olhos súplices dos que estão ao nosso redor, por falta de coragem de enfrentar a realidade. A coragem é uma espécie de caridade e nós temos que nos firmar nesse propósito de sermos corajosos. De que adianta? De que adianta nos fecharmos em nós mesmos, né? E dizermos: eu nem acompanho as notícias da guerra, por exemplo, que estamos vivendo. Eu prefiro nem ver isso, prefiro nem ver. Que espécie de ser humano somos nós? Que deixamos de observar o que está no nosso entorno próximo ou no nosso entorno mais distante, mais situações que irmãos nossos estão vivendo e que nós temos que, de alguma forma, acompanhar para podermos vibrar pela paz, vibrar por esses corações desalentados, sofridos, que passam por graves testemunhos, por duras provações, como nos vacinarmos, né? Ficarmos assim
vacinados, distantes dessa realidade. De modo algum estamos dizendo para mergulhar na tristeza, porque mergulhar na tristeza da prova do outro é justamente não se colocar em condições de ajudar. Nós sabemos que para vibrarmos pela paz, nós temos que ter o coração em paz, porque senão nós não conseguimos emitir paz. Para vibrarmos para que tenham esperança, coragem, nós temos que ter a esperança em nosso coração, senão não conseguimos emitir. Não vai chegar àqueles a quem estamos endereçando, porque não temos como emitir. Chegará sim de outros, mas não de nós. Então, de modo algum é mergulhar na tristeza, mas é se colocar em condições de vibrar, em condições de alerta, em condições de sintonia, em condições daquele que conseguiu ouvir o clarim, que já fomos alertados que o clarim tocou. Então, mais uma vez na Terra. Então, estejamos atentos e buscando então essa reflexão, nos lembramos do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala sobre a vida contemplativa. É muito interessante. E numa questão anterior à vida contemplativa, eu vou aproveitar e trazer para a nossa reflexão, encaixando essa ideia, na questão 656, Kardec pergunta aos espíritos que o auxiliaram na composição da doutrina, na codificação da doutrina, ele pergunta: a adoração em comum é preferível à adoração individual? Porque é no capítulo, naquela parte que é a lei da adoração, no terceiro livro dos Espíritos, que é composto por 4 livros, no terceiro livro nós temos as leis divinas que nos regem. E uma das leis é a lei da adoração, adorar a Deus, que é a quem devemos adorar a mais ninguém, adorar somente a Deus, né? E nessa lei da adoração, Kardec pergunta: a adoração em comum é preferível à adoração individual? Ou seja, a adoração em comum é a adoração em grupo. O que fazemos quando estamos, por exemplo, ali na casa de Fabiano, reunidos em prece. É uma adoração em comum, é uma adoração em conjunto, né? A adoração que fazemos ali junto da família, ou aquela que fazemos no silêncio do nosso coração, no silêncio do nosso quarto. É preferível aquela que estamos junto aos outros? É melhor do que estarmos sozinhos? Vamos ver a resposta. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, aqui eles ressaltam a importância dessa oração individual. Aliás, Jesus nos deu em vários momentos da sua vida aqui junto de nós, momentos em que ele se afastava dos discípulos, se afastava ali das multidões e buscava o silêncio, afastado, né, na sua ligação com Deus, ele e Deus, né? Então, sem dúvida nenhuma é de suma importância mesmo, porque aquele que não se exercita nesse recolhimento individual não consegue também em grupo recolher-se e colaborar junto naquela comunhão de pensamentos. Então é um exercício diário na nossa intimidade, né? E na vida contemplativa, então, que é o nosso tema,
Kardec pergunta, logo a seguir, na questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Não. Então, aqueles que se entregam à vida contemplativa, têm algum mérito para Deus? Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Prestemos atenção nessa resposta e o porquê de eu ter lembrado desta questão. Porque muitos buscam o recolhimento. Quantos ascetas, né? Quantos buscavam silêncio do deserto, longe dos meios urbanos, junto das outras pessoas, né? Para buscar uma vida contemplativa. Provavelmente não erravam, porque se afastaram de todas as tentações, né? Provavelmente não erravam, buscando ali aquela vida de meditação, né? De contemplação. Mas qual a utilidade disso? Se Deus nos fez para vivermos em sociedade, junto de todos, porque é junto do outro que nós trabalhamos, que nós burilamos os nossos sentimentos, uma vida contemplativa, qual o benefício ela traz? Que proveito ela traz à humanidade? Então foi uma forma de entendimento, mesmo aqueles que se enclausuraram, né, nos mosteiros, nos conventos, uma forma de entendimento equivocada. Por quê? A vida tem que ser vivida junto do outro, onde Deus nos colocou, junto da família, junto da sociedade, porque senão se torna uma vida inútil. Você pode até, digamos que até alguns consigam, né? Alguns possam conseguir nessa vida contemplativa não fazer nenhum mal, mas também com certeza não fizeram nenhum bem. E qual a ligação então com o tema de Emmanuel? É que não adianta nós nos fecharmos dentro de nós mesmos, ouvindo, né? Enfim, cânticos, salmos, palestras, né? Enfim, ficarmos ali isolados do mundo, apenas buscando aquilo que nos faz bem, e nos faz bem mesmo, mas faltando com a caridade, faltando com a coragem, que é uma espécie de caridade, a coragem de levarmos tudo isso que nos faz tão bem, tudo isso que nos fala tão fundo, mas levarmos para a vida, levarmos para junto do outro, levarmos para o campo de batalha, para podermos combater o bom combate e não ficarmos nessa vida isolado, contemplativa. Quantas vezes uma vida que não traz nada de proveito, porque não nos iludamos, a nossa mente é muito fértil e ela vai caminhar para muitas fantasias, para muitas criações mentais. E deixaremos de viver determinadas coisas, mas a alimentaremos dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas criações mentais, dentro das nossas vidas como espírito, porque não compreendemos perfeitamente que a nossa vida, ela não se faz apenas no plano aqui da matéria, junto do outro, ela se faz também no campo mental, como espíritos, nas vivências que temos como espíritos, né? Então, coragem, coragem. Até é preciso que os mais
Que termo que usaríamos? Os mais sensíveis se acostumem a ver a dor e a vibrar, a ver o que choca e a vibrar porque choca. Mas pensemos no médico que não queira ver aquelas situações que lhe chegam e que podem até por momentos desestruturá-los. Pensemos naqueles que não aguentariam o cheiro de uma podridão, de um corpo já se decompondo. Pensemos naquele que não aguentaria olhar aquele abdômen aberto num acidente, num campo de batalha. Pensemos naquele que tem medo daquele que chega enlouquecido. Pensemos em tudo isso e entendamos, como diz Emmanuel, a coragem é uma espécie de caridade que poucos amigos se lembram. Meditemos sobre isso. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca. Estamos finalizando esse livro. Vamos lá. Capítulo 29, Vigiem comigo. Aí, os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para fora a fim de o crucificarem. Evangelho de Jesus segundo Marcos 15, 16 a 20. Os episódios que antecederam a morte de Jesus foram marcados por atos de extrema injustiça e crueldade. A prisão do Cristo foi tramada a partir da traição de seu discípulo Judas Iscariotes, e bem podemos imaginar o que significa ser traído por um amigo. O ataque de um inimigo chega a ser até compreensível e esperado, mas a traição de um amigo é um duro golpe, que Jesus não deixou de sentir, sem guardar, porém, qualquer mágoa do amigo equivocado. Depois Jesus foi julgado pelo conselho sacerdotal, o Sinédrio, composto não apenas por sacerdotes, mas também por representantes dos fariseus e saduceus. Consta do Evangelho de Marcos que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho estavam procurando encontrar alguma razão jurídica plausível capaz de levar Jesus à morte, mas não encontravam um motivo sequer para tal intento. Isso também se pode ver em Marcos 14, 55. A única saída que o conselho encontrou para incriminar Jesus consistiu na afirmação do próprio mestre de que ele era o Messias, e que para os sacerdotes representava uma grande blasfêmia. O Sinédrio, então, houve por bem condenar Jesus à morte. Entretanto, o conselho não tinha poderes para condenar alguém à morte, pois somente o poder político de Roma poderia fazê-lo. Os sacerdotes levaram Jesus ao governador Pilatos, que interrogou o mestre e não viu nada que o incriminasse. Mas o povo, insuflado pelos sacerdotes, pediu a Pilatos que Jesus fosse crucificado. O governador, querendo agradar ao povo e não se indispor com a classe sacerdotal, lavou as mãos e autorizou a crucificação de Jesus. A partir de então, Jesus, que já havia sofrido agressões dos guardas do Sinédrio, passou a ser violentamente agredido pelos soldados de Pilatos, conforme descrição do evangelista Marcos, inserida no início deste capítulo. Açoites com os chicotes dentados abriram o corpo de Jesus. A coroa de espinhos, as pauladas no rosto e na cabeça,
afora alguns guardas que ainda cuspiam nele. Tudo isso mostra que a condenação do Cristo foi além das dores da crucificação. E o Nazareno sofria em silêncio. Nenhuma palavra se ouvia de seus lábios. Depois de todas as agressões narradas, ainda vieram os pregos da crucificação nos punhos e nos pés. E mesmo depois de morto, um soldado ainda perfurou o coração de Jesus com uma lança. Em João 19, 33 a 34. Estas cenas dantescas fazem brotar em mim uma pergunta inquietante. Para nós cristãos, o sofrimento e a morte de Jesus teriam sido em vão? E afunilando as indagações, eu me pergunto se todo o calvário que ele enfrentou sem nenhuma culpa para isso não me tem sensibilizado o suficiente para agir de forma mais cristã em minha vida. Jesus morreu por sua mensagem de amor e fraternidade entre os homens. E quanto a mim, tenho me guiado por essa mensagem, deixando crucificar o homem velho, egoísta e orgulhoso que ainda habita em mim? Será que Jesus não continua sendo crucificado por nós quando ignoramos a sua mensagem? Creio que ele ainda continua pregado na cruz ao constatar que, apesar de sua mensagem de amor e solidariedade, mais de 1 bilhão de pessoas no planeta ainda estão passando fome. Imagino que o Nazareno continue recebendo novas coroas de espinhos ao se deparar com a corrupção campeando na política, nas relações comerciais. O mestre, até hoje, recebe cusparadas no rosto quando encontra os cristãos se digladiando entre si, fomentando discórdias e, muitas vezes, odiando uns aos outros. O Cristo continua tendo o peito atravessado pelas lanças dos nossos gestos de vingança ao não aceitarmos o seu ensinamento de perdoar 70 vezes 7. Continuamos chicoteando Jesus quando nos isolamos das pessoas por motivos de raça, religião ou convicção política. O Cristo continua chorando quando fazemos as pessoas chorarem por nosso comportamento violento. Como continuar fazendo tudo isso e querer ainda tocar Jesus, pedindo-lhe a bênção, se o Mestre continua sofrendo com as nossas loucuras? Será que Jesus continuará sozinho na cruz ou nós também teremos a coragem de tomar a nossa cruz e, a partir dela, transformar o mundo pela força do nosso amor? Momentos antes de ser preso, Jesus orava no jardim de Getsemane. 3 discípulos estavam próximos ao Mestre. Ele sabia que em breves momentos seria preso, por isso estava triste e aflito, narram as Escrituras, em Mateus 26, 37. Depois que voltou da oração, Jesus encontrou os discípulos dormindo e, provavelmente decepcionado, disse aos seus seguidores: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Também em Mateus 26, 40. Jesus se sentiu sozinho, abandonado pelos próprios discípulos. Esta pergunta de Jesus chega até nós nos dias de hoje. Será que vamos continuar deixando o Cristo sozinho? Vamos continuar dormindo? A obra do amor na face da terra não é somente de Jesus. A injustiça e o desamor na terra ainda são gritantes porque nós, cristãos, temos sido omissos. Temos deixado Jesus sozinho. Nossa vida pessoal também não caminha bem, porque vivemos longe dos ensinamentos do Mestre. Se amássemos mais, se perdoássemos mais, se perseverássemos mais, se fôssemos mais caridosos, muita coisa em nossa vida já teria mudado para melhor há muito tempo. Nós precisamos de Jesus, mas Jesus também precisa de nós. Você está só, Ele também. Não chegou a hora de nos unirmos a Ele de uma vez por todas? Não chegou a hora de tirá-lo da cruz? Oração. Cristo Jesus, as cenas da sua crucificação passam pela minha cabeça. Como foi grande a sua dor. Vejo a agressividade dos guardas, a indiferença do povo, a omissão dos bons. E você pregado na cruz ao lado de 2 ladrões, um dos quais acabou sendo convertido por testemunho do seu amor. Eu também tenho a minha cruz, porém bem diferente da sua.
Eu posso me considerar como aqueles ladrões. Se não roubei bens materiais, creio que tenho subtraído das pessoas esperança, alegria, fraternidade e amor. Por isso, hoje, estou carregando a minha cruz. Auxilie-me, Jesus, a vencer como você venceu. Eu quero estar com você, hoje mesmo, no paraíso das boas atitudes. Não quero tirar mais nada de ninguém. Quero antes oferecer o melhor que tenho em mim. A culpa me prega na cruz e o perdão me liberta. O orgulho é uma chibatada e somente a humildade é capaz de cicatrizar as feridas deixadas. A revolta diante dos problemas me imobiliza na cruz e a aceitação me impele a tirar a coroa de espinhos. Não quero mais sofrer. Você que saiu da cruz para a vida eterna, ajude-me a também realizar as grandes transformações que eu preciso fazer. Não quero resistir mais, quero mudar o que precisa ser mudado. Você me ajuda, amigo Jesus. Assim seja. Capítulo 30, até o fim dos tempos. E lembrem-se disto. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus, em Mateus 28, 20. Tais palavras foram ditas quando Cristo apareceu aos discípulos depois de crucificado. Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Foram suas derradeiras palavras, as quais pretendiam semear em nós a confiança de que jamais estaríamos sós em nossa marcha evolutiva. Isso quer dizer que todos os dias Cristo está conosco, olha para nós, pensa em nós, preocupa-se com a nossa vida. A presença dele não é por alguns dias, por alguma temporada. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, isso é, para sempre, por toda a eternidade. Raramente na Terra encontraremos algum amigo assim. Muitas vezes nosso melhor amigo se afasta na hora em que mais precisamos, mas Jesus continua conosco. Às vezes nossos amigos se ausentam quando tropeçamos e, de amigos, passam a ser nossos inimigos. Mas Jesus não vira a cara para nós quando caímos. Ao contrário, ele permanece ao nosso lado e nos estende a mão para nos levantar. Nossos amigos muitas vezes mudam de humor em relação a nós, mas Jesus continua nos amando, imperturbavelmente. Nossos amigos mudam de tempos em tempos, porém Jesus nos oferece sua amizade sem prazo de validade. Ser nosso amigo foi uma decisão que o próprio Cristo tomou. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo ouvi do meu Pai. Em João 15:15. Então, se temos um amigo fiel e constante, não poderemos dizer que estamos abandonados. Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos e aquilo de que precisamos. Ele afirmou que era o bom pastor que conhecia todas as suas ovelhas. Estava pronto a morrer por elas. Em João 10, 11 a 15. Você tem algum amigo disposto a morrer por você? Provavelmente não, mas Jesus já fez isso por nós. Por isso, Cristo é o nosso amigo nas horas difíceis e se acha ao nosso lado, inspirando-nos os caminhos que deveremos seguir para a solução de nossos conflitos. Afirma a benfeitora Joana de Ângeles: em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas destes e de todos os dias tumultuosos. Jesus e Vida, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Creio sinceramente que poderemos sentir a presença de Jesus próxima a nós. Se orarmos com humildade e fé, sentiremos que Ele está ao nosso lado e que, em circunstâncias inesperadas, nos aconselhará através dos lábios de um amigo ou parente, de um desconhecido com quem travamos despretensioso diálogo, de um livro que nos chega às mãos, de uma inspiração que nos vem do mundo espiritual, de uma canção que sintonizamos por acaso no rádio. Enfim, Jesus tem 1000 modos de nos falar e socorrer. Basta que desejemos o seu concurso,
que reflitamos sobre suas lições em nossa vida, as quais se constituem para nós o melhor roteiro de libertação do sofrimento, que sua luz inapagável brilhe para nós. Eu confesso que em algumas circunstâncias difíceis da minha vida, Jesus falou comigo pela boca de mendigos, a quem eu me propusera ajudar e a quem vergonhosamente eu não dava nenhum valor. Será que Jesus não está falando com você por meio das páginas deste livro? Por favor, não imagine que eu seja algum emissário divino. Não, sou um mendigo espiritual, mas um mendigo com vontade de falar sobre aquilo em que o Mestre me tocou ao longo deste livro. Você não está com este volume nas mãos por acaso. Quando você abriu estas páginas querendo modificar algo em sua vida, você tocou o coração de Jesus. Em mais algumas linhas, esse livro chegará ao fim, mas a sua história com Jesus talvez esteja apenas começando. O Mestre nos conhece desde quando ainda nem tínhamos noção de nós mesmos. Quando a Terra começou a ser formada, Jesus aqui já estava presidindo tudo o que acontecia. Foi Ele quem autorizou a sua entrada no planeta. Ele é quem nos tem permitido voltar aqui para recapitular experiências. Ninguém nos ama como Ele. Ninguém consegue conceber melhores caminhos para nós do que aqueles que Ele traçou em seu Evangelho e que eu, com todas as minhas imperfeições, tentei relembrar ao longo desse singelo livro. Uma emoção muito grande me invade nesse momento. As lágrimas brotam dos meus olhos. Sinto que, de algum lugar, Jesus me sonda. Ele me procura desde a noite dos tempos. Seu olhar meigo e profundo penetra os pontos mais secretos da minha alma. Como o Mestre me conhece, e por meio das páginas despretensiosas desse livro, Jesus chegou até você também. Ele também o procura há tanto tempo. Espera uma simples brecha para tocar seu coração, mas esperando também ser tocado por você. Então que nós dois possamos, juntos, orar e cantar essa canção a Jesus. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Essa é uma música, Sonda-me, Ailton Paulo e Alisson Ambrosio. Oração. Amigo Jesus, na derradeira oração desse livro, eu quero orar em favor de todas as pessoas que tiveram algum contato com essas páginas. Peço humildemente que o seu amor se derrame sobre todos. Peço ao seu coração, não por méritos que não possuo, que as palavras desse singelo livro se transformem em gotas do seu amor por nós. Que os doentes se curem, que os desesperados recuperem a esperança em dias melhores, que os descrentes recuperem a fé. Suplico que você não nos deixe, mesmo nos momentos em que nossos atos neguem tudo aquilo que já sabemos de sua mensagem. Que cada irmão, ao se deparar com as ideias desse livro, possa se achegar mais ao seu coração. Eu me darei por satisfeito, se eu conseguir pelo menos reavivar a sua lembrança no coração de alguém que eu tinha esquecido. Perdoe, Jesus, as minhas imperfeições, tão grandes que ao longo dos séculos ainda estão aqui, gritando dentro de mim. Escrever esse livro foi uma tentativa de me ajudar a ser melhor do que tenho sido. Creio que somente por isso você me autorizou a escrever, pois, na verdade, nenhuma condição espiritual eu tenho para aconselhar quem quer que seja. Entrego esse livro em suas mãos, Jesus amigo, para que você, se assim julgar útil,
possa fazê-lo chegar a outras mãos tão carentes e necessitadas quanto as minhas. Assim seja. Eu espero que essas palavras que tocaram meu coração profundamente possa também ter tocado o coração de muitos. Vamos continuar com Jesus. Vamos trazê-lo para o nosso lado. Vamos trazê-lo para o nosso dia a dia. Vamos usar a evangelioterapia para aprender a solucionar os nossos problemas de uma forma que possamos ter a cura da alma. Vamos manter esse tipo de estudo. Uma boa semana a todos.